Os Estados Unidos estão escondendo OVNIs acidentados? Eles chegaram a recuperar pilotos não humanos? Discutiremos em detalhes neste vídeo o que são todas essas alegações de delatores e o que a ciência tem a dizer sobre elas. Já posso dizer que será bem galáctico, portanto, fique ligado até o final e, se você gostar, ficarei muito feliz em receber um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse importante tópico para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. Nas últimas semanas, vimos algumas manchetes que você provavelmente não imaginaria serem possíveis antes. Denunciante de OVNIs no Congresso dos Estados Unidos, descobertas de objetos não humanos encobertas ou denunciante afirma ao Congresso que o governo dos Estados Unidos possui espaçonaves alienígenas. Acho que é justo dizer que o simples fato de haver agora essas manchetes é extraordinário e, portanto, é urgente analisar as alegações desse denunciante David Grush. Pretendo fazer isso peça por peça e depois mostrar quais são os fatos científicos sobre cada aspecto da questão. Portanto, este vídeo será bastante longo, mas recomendo que o assistam até o fim para que tenham realmente uma visão geral da busca por vida extraterrestre, pois presumo que o tema OVNI nos acompanhará na mídia e na política por mais algum tempo. E vou resumir minha opinião sobre todo o assunto com este meme. Eu ia acreditar, mas depois o governo disse que você é real. Mas vamos detalhar um pouco o assunto. A história de David Grush não foi, na verdade, a primeira história de OVNIs deste ano. Os mais velhos se lembram, há 5 meses, houve uma onda de OVNIs sobre os Estados Unidos. Vamos esclarecer agora o que foi isso e o que o balão de cerveja espião alemão tem a ver com o assunto. Não é como se a situação das notícias tivesse sido extraordinária nos últimos anos, e agora uma invasão de OVNIs. Bem, se estamos vivendo em uma simulação, o programador certamente tem senso de humor, isso é certo. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu começou com um suposto balão espião chinês que foi visto sobre os Estados Unidos e, de acordo com o governo americano, estava coletando informações secretamente no país. Depois que isso foi anunciado, o balão foi ameaçadoramente autorizado a continuar voando por alguns dias até ser abatido pelos militares americanos. Parece uma história boba para impressionar os eleitores, mas não é tão absurda, pois essa tecnologia de balão pode ser realmente de alta tecnologia. Os balões parecem primitivos, mas são uma alternativa mais barata aos satélites, por exemplo, e são muito mais difíceis de detectar. A empresa Google, que gentilmente fornece essa plataforma aqui, também teve um projeto chamado Loon durante anos, no qual pesquisou os chamados balões de alta altitude. Portanto, se os chineses quiserem espionar os Estados Unidos, esse tipo de balão não seria, de fato, o pior meio de escolha. A propósito, o balão espião alemão é parecido com este. Até aí tudo bem, mas nos últimos dias mais e mais objetos desconhecidos apareceram no espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá e foram abatidos. Não está claro se há alguma conexão com o balão espião, e as informações gerais são muito escassas. As hashtags OVNI e alienígenas estão em alta no Twitter há dias e é por isso que me senti compelido a produzir este vídeo aqui e esclarecer um pouco o assunto. O que sabemos sobre esses objetos voadores sinistros? O primeiro objeto tinha o tamanho aproximado de um carro e representava uma ameaça significativa à aviação civil porque voava a uma altura surpreendente de cerca de 12.000 metros. Os restos mortais haviam caído no mar ao largo do Alasca. Um dia depois, o governo canadense pediu aos militares dos Estados Unidos que abatessem outra aeronave que voava alto sobre o território canadense. Os restos mortais caíram em território canadense. O terceiro OVNI foi então abatido no final de julho, provavelmente viajando a uma altitude de 6.000 metros e com uma suposta estrutura octogonal. Essa é a informação que o Pentágono divulgou oficialmente. Portanto, podemos presumir que essa é apenas uma fração absoluta de todas as informações conhecidas. E as especulações estão fervilhando neste momento, especialmente depois que perguntaram ao general americano Glenn Van Eyck se ele poderia pelo menos descartar uma origem alienígena do objeto. E ele respondeu de forma enigmática: não descartei nada até o momento. Então, o que está acontecendo aqui? Será que Alf finalmente completou sua jornada do planeta Melmac para a Terra? Ou os Estados Unidos estão sendo espionados pelo ET?
Antes de tudo, é muito importante observar que OVNI significa apenas objeto voador não identificado. No entanto, muitas pessoas têm uma associação alienígena direta com a palavra e isso deve ter levado a discussões em todos os lugares sobre se uma invasão extraterrestre está começando aqui. E eu posso lhe dar uma resposta muito clara para a questão de saber se os alienígenas estão agindo aqui. Alguém acha seriamente que é minimamente realista que uma espécie alienígena, que aparentemente pode viajar interestelarmente, ou seja, milhares de anos à nossa frente, esteja cerrando a Terra com alguma coisa barata e depois sendo abatida por Joe Biden? Portanto, sei que é divertido especular sobre alienígenas e OVNIs, mas isso é uma bobagem de arrancar os cabelos. E eu até acho essa especulação irritante e vou explicar brevemente por quê. A busca por vida extraterrestre é, afinal de contas, uma parte importante da exploração espacial. Sabemos que há várias centenas de bilhões de estrelas somente na Via Láctea, muitas delas com planetas, luas e planetas anões. Além da Via Láctea, há também centenas de bilhões de galáxias, que, por sua vez, abrigam muitas estrelas e planetas. Portanto, se você se perguntar se existem alienígenas em algum lugar lá fora, a resposta tem que ser: sim, com certeza, sim, com certeza. É incrivelmente improvável que, dada a vastidão do cosmos, a Terra seja o único planeta em que a vida tenha evoluído. É por isso que estamos procurando sinais de vida extraterrestre. Telescópios espaciais como o James Webb tentam procurar moléculas nas atmosferas de exoplanetas que possam indicar processos orgânicos. Com instrumentos poderosos como o James Webb, podemos também estar mais próximos de descobrir sinais de vida extraterrestre do que nunca. Esta é a ciência séria com relação à busca por vida extraterrestre. Falar de avistamentos de OVNIs, por outro lado, faz com que tudo isso seja um desserviço em minha opinião. Com certeza existem extraterrestres, mas para chegar aqui eles teriam que ter desenvolvido algo como um motor de dobra ou até mesmo uma propulsão mais rápida do que a luz, o que parece impossível para nós. Essa espécie não voaria por aí em discos voadores, balões ou qualquer outra coisa. Nem mesmo com dispositivos que pudéssemos reconhecer remotamente como objetos voadores. A ideia de alienígenas voando por aí com OVNIs é demasiadamente humana e moldada por décadas de bombardeio com filmes de alienígenas de Hollywood. Mas o que realmente me incomoda é o fato de que esse queijo permanecerá na memória da pessoa comum. Daqui a 5 anos, quando o assunto de alienígenas for abordado, nenhuma pessoa comum pensará em James Webb e em atmosferas de exoplanetas, mas em aquela coisa na época em que os Yankees abateram os OVNIs. Claro, isso era típico de novo. Qualquer pessoa que realmente acredite que se trata de tecnologia alienígena também está sendo enganada por governos que deliberadamente fornecem muito poucas informações. Você realmente acha que o Pentágono já não sabe o que são os objetos voadores? Assim como os chineses sabem exatamente o que é o objeto que eles supostamente avistaram sobre seu espaço aéreo. Se é que ele existe. E isso nos leva ao ponto do que provavelmente se trata de fato. Tudo isso é uma disputa política entre os Estados Unidos e o Canadá, de um lado, e a China, de outro. O fato de a China espionar os Estados Unidos, obviamente, um fato, assim como esperamos que os Estados Unidos espionem a China, se eles não forem completamente estúpidos. Todo mundo sabe disso, mas agora isso foi exposto e agora eles só precisam aceitar algumas piadas políticas. O fato de a China ter supostamente visto uma dessas coisas deixa claro do que se trata. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse: está bem claro qual país é o principal império de espionagem do mundo, referindo-se também aos Estados Unidos, embora, é claro, a China não seja nem um pouco melhor. Isso mostra que estamos lidando simplesmente com uma disputa entre os Estados Unidos e a China. É claro que isso agora será arrastado por toda a mídia durante semanas e todos os outros objetos que alguém abater, mesmo que seja apenas um pombo ou algo assim, serão relatados em detalhes. Mas cuidado, os governos provavelmente já estão planejando introduzir um imposto sobre alienígenas. E, é claro, não podemos nos esquecer de que a tecnologia militar certamente existe, tanto americana quanto chinesa, da qual o cidadão comum não sabe nada. Esse pode ser o tipo de coisa com que estamos lidando aqui, o que é definitivamente uma dica muito mais provável do que OVNIs alienígenas. Após os avistamentos de balões espiões, o tema OVNIs ficou em silêncio por um tempo, mas em junho, David Rash tornou pública sua alegação. O cientista americano e veterano da Força Aérea David Charles Grush afirma ter conhecimento de que o exército americano possui máquinas voadoras extraterrestres e as está escondendo. Como ele sabe disso? Porque ele trabalhou por muitos anos para a National Geospatial Intelligence Agency, a agência central dos Estados Unidos para avaliação e reconhecimento cartográfico militar, de inteligência e também comercial. Durante esse período, ele foi o chefe de um grupo de pesquisa dedicado à elucidação de fenômenos aéreos inexplicáveis.
Esses fenômenos são agora agrupados pelas autoridades sob o termo UAP, Fenômeno Aéreo Inexplicável, e há até mesmo grupos de pesquisa da NASA trabalhando neles. Portanto, o fenômeno em si é bastante real e há alguns avistamentos em que ainda não está muito claro do que se trata. A maioria foi registrada pelos militares dos Estados Unidos. Para os seguidores de OVNIs, fica imediatamente claro que todos esses avistamentos devem ser tecnologia alienígena. E agora isso, a cereja no topo da torta de creme extraterrestre. O denunciante David Charles Grush confirma que o governo está escondendo OVNIs. Ele diz, é a recuperação de veículos técnicos de origem não humana, vamos chamá-los de espaçonaves. Às vezes, você até encontra pilotos mortos, e acredite ou não, por mais fantástico que isso pareça, é verdade. Ok, então basicamente temos aqui o mito da Área 51. Os Estados Unidos estão pesquisando alienígenas mortos e tem um OVNI estacionado na garagem ao lado. Com tal afirmação, Grush realmente precisa de boas evidências, não é mesmo? Com certeza eles têm. Quem mais diria algo assim? No Daily Mail, lemos, Grush disse que nunca tinha visto fotos da espaçonave supostamente recuperada, mas que tinha conversado longamente com outras pessoas que a tinham visto. O suposto denunciante só sabe as coisas que ele mesmo revela a partir de fontes de terceira mão e nunca as viu pessoalmente? Com certeza existem extraterrestres, mas para chegarem aqui eles teriam que ter desenvolvido algum tipo de propulsão VARP ou propulsão mais rápida que a luz, o que parece impossível para nós. Tal espécie não voaria por aí em discos voadores. Nem mesmo com dispositivos que pudéssemos reconhecer remotamente como objetos voadores, muito menos com pilotos. A ideia de que os alienígenas voam por aí em OVNIs é simplesmente humana, moldada por décadas de exposição a filmes de alienígenas de Hollywood. Há muito a ser dito sobre o fato de as naves alienígenas serem controladas por inteligência artificial, se é que o são. Isso significa que a história é uma farsa completa? Não. Como Eric Weinstein, um matemático que tenho em alta estima, escreveu no Twitter, ainda não tenho nenhuma evidência concreta de que isso seja real em nível de artesanato. Nenhuma. Muitos rumores sem nenhuma evidência concreta que o sustente. Nada mudou nesse aspecto. Pode muito bem ser um grande golpe psicológico, mas não pode ser nada. De uma forma ou de outra, tem de ser enorme. Como você pode ver agora aqui. Um PSIL é uma campanha de desinformação direcionada pelo governo, e isso sempre é possível. É claro, se você olhar os livros de história, se o governo, de repente, quiser que todos falem sobre OVNIs extraterrestres, então devemos, no mínimo, nos tornar um pouco céticos. O que é espetacular nessa nova história não são as afirmações absurdas de David Grush, que não viu nada, mas a extensão em que a mídia e as autoridades dos Estados Unidos estão abordando o assunto. Na verdade, não existe uma grande onda de OVNIs. Há avistamentos individuais, cada um com explicações racionais. A NASA já esclareceu alguns deles, como o OVNI Go-Fast, no qual um piloto supostamente viu um objeto incrivelmente rápido correndo sobre o mar. Bem, como a NASA analisou agora, o objeto estava realmente correndo 4 km acima da água e a velocidade aparente pode ser completamente atribuída à velocidade da aeronave observadora, que estava voando a quase 700 km por hora. O objeto em si tinha, portanto, uma velocidade de apenas 60 km por hora, o que corresponde exatamente à velocidade do vento a uma altitude de 4 km. Portanto, pode ter sido qualquer coisa que tenha sido simplesmente levada pelo vento através do mar. Com essa história, os canais relevantes do YouTube vêm inventando bobagens sobre alienígenas e OVNIs há anos, e agora tudo se desfaz dessa forma. Então, na minha opinião, também deve haver alguns casos que podem ser atribuídos à tecnologia militar, dos Estados Unidos ou da China ou de outra pessoa, e que o cidadão normal Otto não deve saber. E, desse ponto de vista, é claro que é muito conveniente para esses projetos militares secretos que as pessoas falem sobre alienígenas e OVNIs. Mas agora eu gostaria muito de saber sua opinião. Você concorda comigo que a explicação com tecnologia alienígena é a mais remota? Ou você tem uma visão bem diferente? Sinta-se à vontade para escrever suas opiniões nos comentários e vamos tentar discutir objetivamente. Isso foi em junho. Desde então, as coisas mudaram um pouco, porque David Grush testemunhou perante um comitê investigativo do Congresso dos Estados Unidos e lá confirmou suas alegações sob juramento. O governo federal dos Estados Unidos mantém um programa ultrassecreto de pesquisa de OVNIs há décadas e está de posse de artefatos extraterrestres. Ele também repetiu a tese sobre a biomassa não humana sob juramento, dizendo, não é humana e essa foi a avaliação das pessoas com conhecimento direto do programa com as quais conversei. Isso se tornou ainda mais explosivo porque perguntaram a ele no comitê se ele tinha ouvido falar de alguém que havia sido morto no suposto encobrimento desse programa. E ele respondeu, preciso ter cuidado ao responder a essa pergunta, pois encaminhei as pessoas com esse conhecimento às autoridades competentes.
portanto, uma implicação extremamente explosiva, do meu ponto de vista, mas ainda assim o ponto mais importante, ele não viu nada disso pessoalmente, mas disse que colegas envolvidos lhe contaram. No entanto, foi-lhe negado acesso às descobertas explosivas, razão pela qual ele apresentou uma queixa de denúncia. E esse também é o ponto problemático do testemunho sob juramento. Muitos argumentam que o que ele diz deve ser verdade porque ele testemunhou sob juramento. A propósito, qualquer pessoa que tenha participado de algumas audiências em tribunais criminais sabe que um juramento não é garantia de que as declarações estejam corretas. Mas o ponto principal aqui é que ele disse apenas que outras pessoas lhe contaram sobre esse projeto. Como você pode refutar isso? Agora, esse é um ponto muito importante. David Grush não testemunhou sob juramento que os Estados Unidos estão de posse de OVNIs e não de biomassa humana. Ele testemunhou sob juramento que as pessoas lhe disseram isso. Essa é uma diferença extremamente importante que praticamente impede que ele seja processado por perjúrio. Por outro lado, é verdade que continuamos a não ter nenhuma evidência circunstancial para as teses além dessas declarações. Mas, como disse Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. E isso continua faltando aqui, portanto, só podemos abordar o assunto cientificamente. E é isso que faremos agora. A base do pensamento científico sobre alienígenas é baseada na chamada equação de Drake. Isso pode até nos dizer quantas espécies alienígenas existem na Via Láctea e por que é extremamente improvável que esses alienígenas já tenham nos visitado. Alienígenas. Muitas pessoas pensam na famosa série de filmes de terror ou em alguns marcianos verdes. Algumas pessoas na Terra também afirmam ter visto um OVNI, mas ninguém sabe realmente onde os alienígenas estão e como eles podem ser. As pessoas têm pensado sobre a probabilidade de vida extraterrestre há muito tempo, e esses pensamentos não são feitos apenas nas produtoras de Hollywood ou em canais sinistros do YouTube, mas também por astrofísicos renomados. Por exemplo, Frank Drake, um físico americano que queria abordar o assunto matematicamente, para isso, criou a equação de Drake. Vamos dar uma olhada na equação de Drake. Tenho certeza de que há alguns craques em matemática entre vocês que podem resolvê-la sem problemas. É assim que ela se parece? Sim, vamos calcular um pouco. Brincadeiras à parte, o problema com a equação de Drake não está em nosso conhecimento insuficiente de matemática, embora meu conhecimento de matemática seja realmente muito insuficiente, mas no fato de não conhecermos as variáveis necessárias para resolver a equação. Frank Drake achava que se tivéssemos certos fatos sobre nossa Via Láctea, poderíamos calcular a probabilidade de vida extraterrestre. Isso também é verdade, só que eles não têm as variáveis. Por exemplo, R representa a média de novas formações de estrelas na Via Láctea, ou seja, quantos novos sistemas estelares são de fato formados por ano. F representa o número de sistemas estelares que também têm planetas. Como em um sistema estelar há apenas um Sol no meio, mas não há planetas, não precisamos procurar por alienígenas. E N representa o número médio de planetas em um sistema estelar, porque em um sistema solar como o nosso, com 8 planetas, a probabilidade de vida é muito maior do que em um sistema estelar com um planeta. Mas não temos todos esses números exatos sobre a galáxia. Mas agora uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, ousou enfrentar a equação de Drake e a resolveu com novos números. O resultado espetacular: há 36 espécies alienígenas inteligentes na Via Láctea, o que significa que não estamos sozinhos. "36 espécies estão zumbindo por aí e quem sabe se elas têm boa vontade para conosco, se querem nos destruir, mas, de qualquer forma, elas estariam muito, muito longe. Mas, ainda assim, o simples fato de que 36 dessas espécies supostamente existem na Via Láctea é realmente impressionante. A equipe de pesquisa resolveu a equação de Drake usando variáveis que podemos derivar da nossa própria Terra. Isso é chamado de princípio de Copérnico. O princípio de Copérnico basicamente diz que nós, humanos da Terra, não temos uma posição especial no cosmos, mas que podemos presumir que nosso desenvolvimento é totalmente padrão e nada de especial. E que talvez isso ocorresse de forma semelhante em um planeta alienígena. Os pesquisadores da Universidade de Nottingham tiraram proveito disso e preencheram a equação de Drake com essas informações. Por exemplo, eles queriam saber quanto tempo leva, em média, para que uma espécie inteligente surja em um planeta. Vamos olhar para a Terra e ver, ok, na Terra levou cerca de 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, então o Homo sapiens apareceu e enriqueceu o espaço com seus grandes desenvolvimentos. Isso significa que presumimos que em outros planetas também leva cerca de 5 bilhões de anos. Então,
Eles queriam saber quanto tempo levaria para uma civilização entrar na era do rádio e agora podemos dizer, ok, a humanidade só começou a usar o rádio há cerca de 100 anos e, portanto, possivelmente enviou mensagens para o espaço. Se você colocar esses números, obtidos de acordo com o princípio copernicano, na equação de Drake e considerar o estado atual do conhecimento para as outras variáveis, por exemplo, como você estima atualmente a taxa de formação de estrelas na Via Láctea e quantas estrelas tem planetas, então você chegará ao resultado. 36 civilizações alienígenas é o número mais provável. Agora você pode se perguntar, ok, então onde estão os alienígenas? Por que eles não falam conosco? Os pesquisadores também têm uma resposta para isso e dizem: a próxima civilização alienígena estaria a cerca de 17.000 anos-luz de distância, o que significa que suas mensagens também levariam muito tempo para chegar até nós. Mas como essas civilizações alienígenas não estão na era moderna há tanto tempo, na era do rádio, por assim dizer, suas mensagens ainda não poderiam ter chegado até nós. Isso significa que ainda não tivemos notícias dos alienígenas, mas isso não exclui a existência deles. Um aspecto destacado nesse estudo que, pessoalmente, achei particularmente interessante é que foi dito que é muito importante para nós descobrirmos uma civilização alienígena. Porque, se descobríssemos que não há outras civilizações em toda a galáxia, ainda assim seria muito provável que houvesse. O fato de não existirem agora também não é um bom presságio para nossa própria civilização. Isso poderia implicar que a humanidade também perecerá em algum momento, como as espécies alienígenas em outros lugares da Via Láctea. Se encontrarmos muitas civilizações alienígenas que já existem há muito tempo, isso significa que talvez ainda tenhamos alguns milênios ou 10.000 anos pela frente. O que você acha desse estudo? Você acha que realmente existem 36 civilizações alienígenas na Via Láctea? Ou você diz que não? Isso é um absurdo total. Os alienígenas não existem. Diga-me nos comentários. Portanto, há muito a ser dito sobre a existência de alienígenas. Mas, por meio da equação de Drake, também vemos que as civilizações inteligentes devem ser tão esparsas que devem estar incrivelmente distantes de nós. O fato de haver partes de OVNIs na Terra é, portanto, muito remoto. E esta é a afirmação de David Grush. Os Estados Unidos possuem partes de objetos voadores. Não quanto interdimensionais de espaço-tempo ou algo do gênero, mas partes fisicamente existentes de um objeto voador. Porque isso, sim, provavelmente verdadeiro, poderia muito bem significar a ruína do nosso planeta. Vamos agora dar uma olhada no paradoxo de Fermi. Ele descreve a situação paradoxal comum de que, dado o tamanho do cosmos, deve haver alienígenas, mas não detectamos nenhum sinal deles. E uma resposta particularmente perturbadora para o paradoxo de Fermi é a teoria da floresta negra. Isso implica que, se os alienígenas tivessem realmente chegado até nós, nossa Terra já teria sido destruída há muito tempo. É estranho quando olhamos para nossa galáxia, a Via Láctea, porque a maioria dos pesquisadores acha que há cerca de 200 bilhões de sistemas estelares na Via Láctea, cada um dos quais provavelmente tem 1 ou 2 planetas em média. Então eles estão falando de pelo menos 400 bilhões de planetas na Via Láctea. Acho que você concordará comigo quando digo que a probabilidade de vida extraterrestre em um desses planetas é relativamente alta. Mas, por outro lado, ainda não temos provas da existência de vida extraterrestre. Nunca fizemos contato com alienígenas e isso é bastante estranho. Esse fato de que provavelmente deve haver alienígenas, mas simplesmente não conseguimos encontrá-los, é o chamado paradoxo de Fermi. Uma solução muito perturbadora para o paradoxo de Fermi é oferecida pela chamada teoria da floresta negra, que basicamente diz que há espécies alienígenas em toda a galáxia que também são inteligentes e viajantes espaciais, mas que estão se escondendo. Por que estão se escondendo? Por medo. A ideia por trás disso vem do grande romance de ficção científica A Floresta Negra, do autor chinês de ficção científica Liu Cixin, e vou ler para vocês como ele descreve isso no livro, porque vocês terão uma boa ideia dessa teoria da Floresta Negra. Ele diz que o universo é uma floresta escura, toda civilização é um caçador armado, perseguindo as árvores como um fantasma, afastando cuidadosamente os galhos que bloqueiam o caminho e tentando caminhar silenciosamente. Até mesmo a respiração é feita com cuidado. O caçador precisa ser cuidadoso porque em toda a floresta há caçadores furtivos como ele. Se ele avistar outra vida, outro caçador, um anjo ou um demônio, um bebê tenro ou um velho seco, uma fada ou um semideus, só há uma coisa que ele pode fazer: abrir fogo e eliminar o inimigo. É claro que essa descrição é muito poética, mas, em princípio, a ideia é a seguinte: para uma espécie espacial que conseguiu viajar interestelarmente, nunca se sabe ao certo quais são as intenções de outras civilizações. Elas podem ser hostis, o que significa que é a coisa mais segura a se fazer. Portanto, para garantir a segurança, faz sentido simplesmente exterminar essas outras civilizações preventivamente. Imagine o seguinte:
Uma espécie foi a primeira na Via Láctea a inventar a viagem interestelar. Alguém tem que ser o primeiro, e essa espécie tinha uma vantagem tecnológica tão grande que, desde então, tem percorrido a galáxia como um caçador, procurando outras espécies inteligentes que ainda não sejam exatamente como ela, para que possa usar sua vantagem tecnológica para eliminar essa espécie. Dessa forma, a espécie alienígena avançada garante que nenhuma outra espécie possa ser perigosa para ela e que ela possa dominar a galáxia para sempre. E como você encontra outras espécies inteligentes para exterminar? Ouvindo para ver se elas se tornam conhecidas, ou seja, se eles emitem sons impensados em seu planeta. E a melhor maneira de determinar isso é por meio de sinais como ondas de rádio. Ou seja, assim que uma espécie entrar na Era Moderna, ela provavelmente inventará sinais de rádio, como nós fazemos, e os enviará para o espaço. Todo sinal de rádio da Terra é enviado para o espaço e, assim que alguém capta esse sinal de rádio, porque, há uma espécie inteligente, em algumas centenas de anos, eles poderão fazer viagens interestelares. Eu vou esmagá-los. Pequena digressão, a escala de San Marino foi feita uma tentativa de classificar cientificamente o quanto certas medidas podem ser perigosas com relação a um ataque alienígena na chamada escala de San Marino. Ela foi desenvolvida em 2005 no estado anão de San Marino e vai de 1 a 10. Portanto, se você comer cereal pela manhã, isso provavelmente é muito seguro para uma invasão alienígena. Acho que isso seria 1A na escala de San Marino, a menos que os alienígenas odeiem cereais. Mas se enviarmos uma mensagem para o espaço com nossas coordenadas e um pedido para que venham nos destruir, isso seria 10 na escala. Agora você entende por que a coisa toda é chamada de teoria da floresta escura, porque isso significaria que as espécies inteligentes, se sentissem isso, como nós, por exemplo, agora mesmo, que reconhecemos a possibilidade de sermos exterminados, permaneceriam quietas como ratos e não enviariam nenhum sinal para o espaço. Isso poderia levar à aniquilação de sua própria espécie, pois atrairia a atenção dessas espécies alienígenas caçadoras. Portanto, é preciso ficar quieto como um rato no planeta, como na floresta, esconder-se atrás de uma árvore e rezar para que o caçador não o encontre. Agora você dirá, tudo bem, isso é apenas uma ideia de um romance de ficção científica, não faz sentido. Mas há também pesquisadores famosos que acham que isso é bastante provável. David Brynn, por exemplo, também é um autor de ficção científica, mas também é professor de física, portanto, não é uma pessoa desconhecida. Ele diz que essa é, de fato, uma explicação muito plausível e que também nos permite parar de brincar com a equação de Drake, por exemplo, a fim de descobrir as variáveis de tal forma que seja possível explicar o fato de não encontrarmos alienígenas no espaço. Ele diz, não há necessidade de alterar à força os elementos da equação de Drake para explicar o grande silêncio no cosmos. Tampouco precisamos argumentar que os alienígenas não aceitariam o custo da viagem interestelar. Basta que uma espécie alienígena se torne inteligente o suficiente para que os resultados desse cenário se tornem o estado de equilíbrio na galáxia. Não teríamos detectado nenhum tráfego de rádio alienígena, e nenhum alienígena jamais teria se estabelecido na Terra porque todos eles foram mortos logo após enviarem sinais de rádio. Então, talvez haja realmente uma espécie alienígena malvada pastando na galáxia e matando adversários. Absolutamente possível. Pode ser. E já chamamos atenção para nós mesmos, infelizmente. O primeiro sinal de rádio foi enviado no início do século. Isso significa que não foi há muito tempo. Os sinais de rádio viajam na velocidade da luz, o que significa que quando foi enviado pela primeira vez, há pouco mais de 100 anos, e desde então vários sinais continuaram a emanar da Terra. Podemos dizer que eles já se espalharam em um raio de cerca de 100 anos-luz. Portanto, só podemos esperar que nenhum alienígena tenha nos notado dentro desse raio. Mas quanto mais elas se expandirem, maior será o perigo de que alienígenas hostis tomem conhecimento de nós e queiram nos destruir. Então, qual é o melhor conselho para nós, humanos? Devemos parar preventivamente de enviar sinais de rádio para o espaço e nos esconder na floresta escura, tornando-nos completamente invisíveis para o nosso planeta? Ou devemos dizer que isso é tão improvável que continuaremos enviando sinais de rádio para o espaço? Falamos sobre esses eventos como os chamados cisnes negros. Cisne significa sleep well at night, durma bem à noite. Um cisne negro é o oposto. É um evento improvável, que é absolutamente catastrófico. E se essa teoria da floresta escura for verdadeira e os alienígenas estiverem vindo até nós, isso é um cisne negro absoluto e, então, diríamos que é melhor termos agido provisoriamente. Outra pequena digressão.
Todo esse problema está relacionado ao chamado dilema do prisioneiro, que é um experimento mental bem conhecido da teoria dos jogos. Há dois prisioneiros que cometeram um crime juntos. Estão agora na prisão e não podem se comunicar um com o outro, mas têm várias opções. Se ambos os prisioneiros confessarem, eles receberão uma sentença relativamente alta. Entretanto, não a sentença máxima, pois eles confessaram. Se ambos não confessarem, receberão apenas uma pena mínima por outro crime, mas não poderão ser condenados pelo crime principal. Se, no entanto, apenas um incriminar o outro, ele sairá como testemunha do Estado sem punição e o outro receberá a pena máxima. Essas são as opções, mas eles não podem se comunicar uns com os outros e, portanto, não sabem exatamente o que fazer. E é um pouco assim conosco e com os alienígenas. Estamos sentados aqui em nosso planeta, não temos como obter informações sobre essa teoria e sobre o resto da Via Láctea, o que significa que realmente temos que decidir por nós mesmos. Devemos enviar os sinais para o espaço ou preferimos não fazê-lo? Uma decisão bastante difícil. Em sua opinião, qual é a probabilidade de haver algo na teoria da parede escura? Corremos o risco de sermos mortos por alienígenas se continuarmos a nos tornar conhecidos, ou você acha que isso é um absurdo absoluto? Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem nos comentários. Passemos agora à alegação de biomassa de David Grush. Ele diz que alguém lhe contou que os Estados Unidos também encontraram massa biológica de origem não humana nos OVNIs. Antes de mais nada, gostaria de dizer que a maior parte da massa biológica em nosso planeta não é de origem humana. Assim, por exemplo, se os soviéticos tivessem atirado cães no espaço e depois encontrassem os restos mortais de um cão russo acidentado, não seriam restos biológicos humanos que tivessem caído na Terra vindos do espaço. Desse ponto de vista, não é tão espetacular quanto parece à primeira vista. Por outro lado, é absolutamente improvável que a biomassa alienígena tenha sido realmente encontrada depois de tudo que acabamos de ouvir. Mesmo que houvesse uma maneira de fazer uma ponte de milhares de anos-luz, dificilmente seria com pilotos na cabine de comando, que depois se acidentariam. Além disso, a ciência tem muito a dizer sobre a biologia dos alienígenas, portanto, vamos dar uma olhada nos fatos. Qualquer garoto estúpido pode esmagar um besouro, mas todos os professores do mundo não podem fazer disse o filósofo Arthur Schopenhauer. Desculpe-me por estar lhe dando uma resposta direta com uma filosofia elevada, mas acho que essa citação expressa muito bem que ainda não sabemos realmente o que é a vida. Quero dizer, tenho certeza de que estou vivo e você também. Provavelmente sim. De qualquer forma, a vida é um fenômeno fascinante que existe na Terra em várias formas, mas o que define a vida? Em geral, ela inclui a capacidade de se desenvolver, crescer, reproduzir e responder a estímulos externos. Os vírus, por exemplo, não têm a propriedade de serem seres vivos porque não podem se reproduzir de forma independente. Isso é discriminação. Abaixo a fobia de vírus. A vida se baseia em um complexo alicerce bioquímico que consiste em uma infinidade de moléculas. Entre essas moléculas, o carbono assume o papel mais importante. Pode-se dizer que o carbono é o elemento básico da vida na Terra. Sem o carbono, você não existiria. Nem qualquer outro ser vivo deste belo planeta. Isso se deve às suas propriedades especiais, e desculpe, agora temos que relembrar alguns conhecimentos das aulas de química na escola. A capacidade do carbono de formar as chamadas ligações covalentes fortes e moléculas estáveis o torna ideal para a complexidade e a diversidade dos processos bioquímicos. O carbono pode, de fato, formar até 4 ligações químicas e forma a estrutura básica de moléculas orgânicas, incluindo DNA, proteínas e carboidratos. E essas moléculas são absolutamente cruciais para o funcionamento das células e para a estrutura de todo o organismo. Mas agora já posso ouvir alguns de vocês gritando: com carbono ou sem carbono? A coisa mais importante para a vida é a água. A água é, obviamente, outro componente absolutamente essencial da vida terrena. A água é um solvente muito bom e, portanto, desempenha um papel importante nas reações bioquímicas. Por exemplo, ela permite o transporte de moléculas e a manutenção das células. Além disso, a água permite a formação de ligações de hidrogênio, que são de grande importância para a estrutura e a estabilidade das moléculas biológicas. Portanto, esse deve ser um motivo suficiente para se manter hidratado. Pessoal, a propósito, este vídeo não é patrocinado pelo lobby da água, infelizmente. Embora o carbono seja o elemento predominante da vida na Terra, outros elementos desempenham um papel importante: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e muitos outros elementos são indispensáveis em vários processos bioquímicos, pois formam a base para o equilíbrio energético e o metabolismo dos organismos vivos, mas a base é o carbono. A grande questão agora é: isso foi uma coincidência? Trata-se de um desenvolvimento puramente terrestre ou a vida é presumivelmente baseada em carbono em todos os lugares do universo? Como ainda não encontramos nenhuma vida extraterrestre e só temos a nós mesmos como objeto de estudo, você pode deixar sua imaginação correr solta aqui.
Especialmente nos filmes e romances de ficção científica, conhecemos a ideia de que a vida também pode ser baseada em silício. Por exemplo, o Exogorth do episódio 5 de Guerra nas Estrelas e também os assustadores xenomorfos da série Alien são formas de vida baseadas em silício. Mas por que o silício? Explicarei a vocês ressaltando novamente que podem me ajudar muito dando um joinha no vídeo. Então, todo mundo aperta o botão de curtir. O silício tem algumas semelhanças químicas com o carbono e, portanto, é frequentemente considerado um candidato promissor para uma base bioquímica alternativa. Mas quão realista é a ideia de vida baseada em silício? Existe realmente um xenomorfo correndo por aí em algum lugar do planeta Expo? Talvez, porque o silício é um elemento químico localizado logo abaixo do carbono na tabela periódica. Assim como o carbono, ele pode fazer até 4 ligações e formar moléculas complexas, e os compostos de silício, como os silicatos, ocorrem em grandes quantidades na natureza e formam a maioria das rochas e minerais na Terra e, provavelmente, também na maioria dos exoplanetas. Portanto, isso já sugere que, estatisticamente, há uma boa chance de que a vida baseada em silício possa evoluir. Mas agora vem uma grande mas. Um pequeno problema está na estabilidade das ligações químicas. Enquanto as ligações de carbono são relativamente fáceis de serem quebradas e formadas novamente, as ligações de silício são muito estáveis e difíceis de serem quebradas. Isso limitaria a flexibilidade e a dinâmica dos processos bioquímicos que são essenciais para a vida. Isso poderia significar, por exemplo, que a vida em silício é muito inflexível e os processos evolutivos só poderiam ocorrer em um ritmo de caracol absoluto. Isso, por sua vez, faz com que pareça improvável que uma espécie extraterrestre inteligente, que, pelo que sabemos, teria passado por uma longa evolução, seja baseada em silício. Além disso, há apenas possibilidades limitadas de interação do silício com um solvente. A água, que é usada na Terra como solvente para reações bioquímicas, não poderia ser usada da mesma forma em uma bioquímica baseada em silício. Ela não funcionaria. Mas, como alternativa, o metano líquido, por exemplo, poderia funcionar. E, como sabemos em nosso próprio sistema solar, isso existe em corpos celestes alienígenas. Saturno e Titã estão repletos de lagos e oceanos de metano. Portanto, se em algum momento estudarmos Titã mais de perto e encontrarmos formas de vida lá, será muito interessante ver se elas talvez sejam baseadas em silício e usem metano como solvente. Isso seria, obviamente, uma indicação muito forte de que isso também aconteceu em outros lugares do cosmos. Portanto, a existência de vida baseada em silício em nosso universo é possível, mas ela precisa de condições muito especiais, como em Titã, ou seja, lugares bastante frios com atmosferas densas e metano líquido. E provavelmente essa vida alienígena baseada em silício seria um pouco primitiva devido à falta de uma evolução rápida e flexível. Mas por que parar no silício? Talvez existam formas de vida baseadas em pizza, como o universo é gigantesco. Estamos falando de pelo menos várias centenas de bilhões de planetas apenas na nossa Via Láctea. Então, por que não haveria sistemas alternativos baseados em outros elementos além do carbono ou do silício? Já tivemos alguns elementos que poderiam desempenhar um papel na vida extraterrestre: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo e enxofre, por exemplo. Esses elementos também são comuns na Terra e, embora não sejam a base da vida, desempenham um papel importante. Tente remover o oxigênio de sua casa e logo descobrirá. E quanto à vida baseada em nitrogênio, por exemplo? O nitrogênio é um elemento versátil e pode formar compostos estáveis. Compostos de nitrogênio, como a amônia, podem servir como solventes, assim como a água serve para a vida baseada em carbono. E há, de fato, evidências de que certos micro-organismos do nosso planeta podem existir em ambientes ricos em nitrogênio. É um pouco duvidoso que a vida baseada em nitrogênio seja capaz de igualar a complexidade e a diversidade da vida na Terra, mas formas de vida alienígenas primitivas baseadas em nitrogênio em algum exoplaneta inundado de amônia. Por que não? E o jogo pode ser jogado com muitos outros elementos. A vida baseada em fósforo é teoricamente possível. Boro, enxofre, arsênico e até mesmo metais como ferro poderiam formar bases bioquímicas alternativas. Simplesmente não sabemos, porque só conhecemos a vida da Terra e uma estatística com apenas um elemento de comparação não é, bem, significativa. Só podemos começar a partir das bases químicas e elas nos dizem que a vida pode, teoricamente, ser baseada em uma variedade de bases. Porém, nossos métodos e técnicas atuais para detectar vida extraterrestre se concentram principalmente na vida baseada em carbono. E a questão é se não estamos nos negando um pouco a possibilidade de encontrar vida extraterrestre. Gostaria muito de saber sua opinião. A vida baseada em carbono é o padrão no universo e, portanto,
Os alienígenas são, em sua maioria, construídos como nós ou essa é uma perspectiva extremamente geocêntrica e a vida existe em todas as formas no universo. Espero que possamos dar início a uma discussão empolgante. Do meu ponto de vista, no mais tardar o aspecto com a biomassa não humana é o ponto em que seria preciso dizer que as teses de Grush não se baseiam na realidade. Isso significa que nunca faz sentido procurar objetos extraterrestres na Terra? Não necessariamente. E há projetos interessantes. Por exemplo, a busca do professor de Harvard Avi Loeb por um objeto interestelar que tenha atingido a Terra. Soilir, ele afirma tê-lo encontrado no fundo do oceano. Aqui está a filmagem original. Um objeto interestelar atingiu a Terra, ao norte de Papua Nova Guiné, no Oceano Pacífico. Interestelar, percebo que isso significa um objeto que não veio do nosso sistema solar, mas de outro lugar, de outro sistema estelar na Via Láctea. Portanto, um objeto que viajou anos-luz, entrou no sistema solar e estava em rota de confronto com a Terra. Uau, algo assim sempre me faz pensar como alguém pode não se interessar por astronomia. Escreva-me e diga-me se você também tem um amigo que simplesmente não consegue entender por que o assunto é tão incrivelmente fascinante. De qualquer forma, é um objeto chamado IM-1, portanto, é algo especial de qualquer maneira. Mesmo que seja apenas um meteorito, uma pedra, é uma coincidência incrível que o objeto tenha viajado anos-luz e aterrissado na Terra, no Pacífico. Alguns de vocês farão objeções, com razão. Como você sabe que essa coisa é interestelar, cara? Boa pergunta. Sabemos por causa da velocidade e do ângulo de entrada do objeto. O impacto foi detectado pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA, que rastreia impactos extraterrestres com uma rede de sensores em todo o mundo. E é por isso que sabemos que ele estava viajando a pouco menos de 45 km por segundo em relação à Terra e tão rápido quanto 60 km por segundo em relação ao Sol. Muito mais rápido do que os asteroides normais do Sistema Solar. De onde vem essa velocidade? Amir Siraj, da Universidade de Harvard, que usou os dados para desmascarar o objeto de 2019 como interestelar, diz: ele provavelmente foi criado em outro sistema estelar, ejetado de seu sistema planetário e acidentalmente acabou em nosso sistema solar, onde colidiu com a Terra. Portanto, temos um objeto de outra parte da galáxia, talvez até mesmo um pedaço quebrado de um exoplaneta, em todo caso algo incrivelmente raro, pois não é tão frequente que objetos interestelares entrem no sistema solar. O mais conhecido até agora foi Oumuamua, o cometa de hidrogênio alongado que não pousou na Terra, no entanto, e agora já está super distante de nós novamente. Portanto, com o IM-1, temos um Oumuamua que atingiu a Terra. Você definitivamente deveria dar uma olhada nisso, não é mesmo? E foi exatamente isso que o já mencionado Amir Siraj fez junto com seu professor Avi Loeb. Loeb já é bem conhecido como um defensor da teoria de que o Oumuamua é tecnologia alienígena e ele está igualmente convencido de que o IM-1 tem algo a ver com extraterrestres. E é por isso que ele lançou uma operação de busca em grande escala para descobrir os fragmentos do objeto no fundo do Oceano Pacífico. Loeb afirma: esta foi a experiência mais empolgante de minha carreira científica. Ela oferece uma oportunidade única de aprender mais sobre outras civilizações tecnológicas no cosmos, explorando o Oceano Pacífico. O projeto é financiado por doações, inclusive do fundador da criptomoeda Cardano, Charles Ozen, que também está a bordo do navio Silverstar. Tudo isso soa um pouco arrogante e como um filme ruim de Hollywood. Mas o que podemos dizer? Agora a equipe de Avi Loeb anunciou que encontrou os restos do visitante interestelar no fundo do oceano. Aqui você pode ver as imagens. Vemos esferas de metal com cerca de meio milímetro de tamanho. Os pesquisadores as encontraram com uma marreta magnética instalada no navio, que examinou o fundo do oceano em busca de fragmentos metálicos e um tipo de peneira de material que pode filtrar objetos de interesse particular. Mas o que sugere que essas esferas sejam partes do IM-1? Será que elas não poderiam ter outra origem? Em primeiro lugar, sabe-se que essas esferas metálicas podem ser criadas pelo calor e pelo atrito na atmosfera durante um impacto desse tipo. O próprio Avi Loeb descreveu a descoberta em seu blog há apenas alguns dias. Onde estão as esferas do IM-1? Eles estavam procurando por algo assim, então isso se encaixa perfeitamente. Além disso, a composição das esferas parece ser muito curiosa. Uma primeira análise da composição mostrou que elas consistem principalmente de ferro com traços de magnésio e titânio e não contém níquel. Loeb, em uma postagem no blog sobre a descoberta, chama essa combinação de anômala em comparação com ligas feitas pelo homem, asteroides conhecidos e fontes astrofísicas desconhecidas. Portanto, em outras palavras, essa composição pode indicar uma origem muito exótica. Uma das esferas pode até ter a inscrição Made in Melmac gravada em letras bem pequenas.
A equipe agora quer encontrar mais esferas para obter um bom tamanho de amostra para análise posterior. Loeb diz: estamos agora voltando ao local da queda do IM-1 para recuperar o maior número possível de esferas. Com uma amostra grande o suficiente, podemos obter um espectro gama que caracterize seus elementos radioativos e possivelmente datar a amostra. Ao longo do caminho, a equipe também encontrou fragmentos de aço e um estranho fio feito de platina de manganês. Tudo isso será analisado em laboratório nos próximos meses, portanto, esperamos saber mais. Bem, o que faremos com essa descoberta agora? Pessoalmente, sempre fui cético em relação à tese de Loeb sobre Oumuamua, porque há explicações científicas muito melhores que explicam como as propriedades de Oumuamua podem ser explicadas naturalmente, sem tecnologia alienígena. Acho que Loeb se empolgou um pouco, mas admiro imensamente seu compromisso com o assunto e essa operação de recuperação no Pacífico é realmente uma missão científica fantástica que nos levará adiante de uma forma ou de outra. Tanta convicção e tanto espírito de descoberta de acordo com o lema, em algum lugar no fundo do gigantesco oceano talvez exista uma pequena bola de aço e nós a encontraremos. Tenho que ser sincero e dizer que acho isso muito legal. Portanto, sou um fã dessa missão, mas não estou convencido de que essa pelota seja realmente fragmentos do IM-1. Chamar uma busca por mini pedaços de um meteorito que caiu há 9 anos em uma área enorme do Oceano Pacífico de busca por uma agulha em um palheiro já é otimismo demais. E só porque o material da esfera é metálico e tem uma composição especial não significa que seja o material do meteorito ou mesmo material alienígena, porque essa é a tese real de Loeb. Não apenas o asteroide interestelar teria sido encontrado, mas o material também indicaria que poderia ser tecnologia alienígena. Mas as esferas também podem ser de origem natural e talvez tenham se formado por meio de processos vulcânicos. Elas poderiam ser de origem humana, pois não se sabe há quanto tempo o material está sendo encontrado por lá. O Canto e Papua Nova Guiné foram um importante teatro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, com muito tráfego de navios. Todas essas são explicações que, mais uma vez, parecem mais prováveis para mim do que as fantásticas teorias de Avi e Loeb. Depois de tudo isso, resta uma pergunta. Por que David Grush contaria tudo isso se não fosse verdade? Por que ele mentiria? Não acho que ele esteja mentindo. Mentir implica intenção. Acho que é possível que as pessoas tenham lhe dito certas coisas e que ele realmente acredite nelas, mas isso simplesmente não as torna verdadeiras. A explicação para toda a história pode ser muito bem dividida e Peter Santlecher a colocou de forma maravilhosa em um artigo no Golem.de. Kurs Grush está presumivelmente convencido de que disse a verdade. Infelizmente, isso não significa que os Estados Unidos tenham realmente encontrado alienígenas. Há muitas outras explicações e a mais provável, em minha opinião, é que, com os alienígenas, o Pentágono ou quem quer que seja queira se distrair de outras questões muito terrestres. E Seth Shostak, astrônomo sênior do Instituto SETI, ou seja, alguém com uma pista, diz: onde estão as evidências? Elas estão faltando. Nem Grush nem qualquer outra pessoa que alega ter conhecimento do programa UAP secreto do governo jamais conseguiu produzir fotos publicamente convincentes mostrando dispositivos alienígenas espalhados pela paisagem. Portanto, para resumir, na minha opinião, acreditar incondicionalmente na história de Grush não demonstra pensamento crítico, mas sugere que o Pentágono está enganando as pessoas. Do ponto de vista científico, também há muito pouco a ser dito a respeito. Mas como encontraremos alienígenas então? Resposta: com a ciência. Acho que é muito possível que o telescópio James Webb possa em breve nos fornecer evidências tangíveis da biologia extraterrestre. Muitos ficaram um pouco desapontados quando as primeiras imagens publicadas de vida extraterrestre não mostraram nada. Em seguida, surgiram alguns relatórios afirmando que o James Webb não conseguiu detectar vida em exoplanetas. Sem sentido, tenho boas notícias para você. Provavelmente conseguiremos detectar vida extraterrestre com o telescópio James Webb. Os blocos de construção da vida estão em todo o espaço. Apenas um lembrete, somente a nossa galáxia contém, de acordo com muitos astrônomos, 300 milhões de exoplanetas com potencial de vida. Mesmo em nossa vizinhança galáctica, há alguns candidatos a exoterras habitáveis. E só recentemente, em um sistema solar ainda jovem, foi encontrado material a partir do qual os planetas se formam, moléculas pré-bióticas, ou seja, os blocos básicos de construção da vida. Portanto, a evidência fala por si só. Considerando o tamanho de nossa galáxia, deve haver vida extraterrestre em algum lugar. Tudo o que temos de fazer é descobri-la, é moleza, certo? Infelizmente, não é tão simples assim.
Pois, até agora, até mesmo os melhores telescópios têm sido muito ruins em descobrir detalhes sobre as atmosferas dos exoplanetas. Mas é justamente nessas exoatmosferas que está a chave para a busca de vida extraterrestre. Porque se um planeta abriga vida, como a Terra, então os efeitos dessa vida devem ser detectáveis como uma chamada bioassinatura na atmosfera. E por efeitos da vida quero dizer, por exemplo, vacas alienígenas peidando. Se alguém lhe perguntar hoje à noite o que fez hoje, você pode dizer que aprendi sobre vacas alienígenas peidando. De qualquer forma, os astrônomos criaram uma maneira engenhosa de encontrar essas bioassinaturas. Eles não estudam o exoplaneta diretamente, mas a luz de sua estrela. A luz da estrela que interagiu com a superfície ou atmosfera do exoplaneta e que cai em um telescópio terrestre anos-luz depois pode conter pistas de bioassinaturas. Quando a luz ricocheteia na superfície de um material ou penetra em um gás, como nas exoatmosferas que acabamos de ver, é mais provável que certos comprimentos de onda da luz fiquem presos na superfície do gás ou do material do que outros. Esse aprisionamento seletivo das ondas de luz e a luz diferente que chega aos nossos olhos são a razão das diferentes cores dos objetos. Vejamos um exemplo simples. As folhas geralmente são verdes porque a clorofila que elas contêm é particularmente boa em absorver a luz nos comprimentos de onda vermelho e azul. Quando a luz atinge uma folha, os comprimentos de onda vermelho e azul são absorvidos, de modo que a luz verde é refletida principalmente para os olhos. Mas observe que essa explicação não diz que suas ondas de luz se tornam mais atraentes sob o efeito do álcool. Esse método pode ser usado para detectar a presença de determinados gases atmosféricos associados à vida, como o oxigênio ou o metano, pois esses gases deixam assinaturas muito específicas na luz. Até aqui tudo bem. Mas para que isso funcione de forma ideal, é necessário um telescópio extremamente potente, e é aí que entra o James Webb. Um dos primeiros atos oficiais do James Webb foi analisar a atmosfera do exo-Júpiter VAS 96b. Isso foi um pouco ignorado quando as primeiras imagens foram publicadas, pois não se tratava de uma imagem no sentido clássico, mas de uma análise atmosférica. O espectro mostrou a presença de água e nuvens, portanto, em princípio, uma descoberta super espetacular, mas é bastante improvável que um planeta gasoso tão grande e quente como o VAS 96b abrigue vida. No entanto, esses dados mostram que o James Webb é absolutamente capaz de detectar assinaturas químicas fracas na luz de exoplanetas. E agora temos uma notícia realmente muito empolgante. Nos próximos meses, o James Webb voltará seus espelhos para o TRAPPIST-1, um planeta potencialmente habitável do tamanho da Terra que está a apenas 39 anos-luz de distância da Terra. O sistema TRAPPIST é talvez o lugar mais promissor para a vida extraterrestre que conhecemos. Ele contém diretamente 7 exoplanetas semelhantes à Terra e, se James Webb der uma olhada mais de perto, acho que será a maior chance de descoberta de vida extraterrestre da história da humanidade. Portanto, há bons motivos para ficarmos animados, pessoal. Portanto, algumas das representações mais realistas de alienígenas que vimos na TV e no cinema poderão se tornar realidade em breve. Morning. Morning. De fato, o James Webb é tão poderoso que pode até ser capaz de extrair informações não apenas sobre as atmosferas dos exoplanetas, mas também sobre suas superfícies. Na Terra, por exemplo, a clorofila e outros pigmentos que as plantas e as algas usam para fotossíntese captam determinados comprimentos de onda da luz. Esses pigmentos produzem cores características que podem ser detectadas principalmente com a ajuda de uma câmera infravermelha sensível. Por sorte, o James Webb é um telescópio espacial infravermelho. Portanto, se essa cor fosse vista refletida na superfície de um planeta distante, seria uma possível indicação da presença de clorofila alienígena. Mas para não deixar que a euforia aumente demais, há também uma pequena gota de amargura. O James Webb não é onipotente. Ele pode procurar bioassinaturas, conforme discutido, examinando os planetas à medida que eles passam por suas estrelas e capturando a luz das estrelas filtrada pela atmosfera do planeta. Em casos especiais, ele pode até ser capaz de extrair informações sobre a superfície. No entanto, o James Webb não foi projetado principalmente para procurar vida, portanto, o telescópio só pode observar os mundos potencialmente habitáveis mais próximos. Ele também só pode detectar alterações nos níveis atmosféricos de dióxido de carbono, metano e vapor de água. Certas combinações desses gases podem indicar absolutamente a existência de vida, mas o James Webb não consegue detectar a presença de oxigênio não ligado, que seria o sinal mais forte de vida. Mas isso é apenas para completar. Acho que temos a máquina mais capaz até agora para encontrar vida em nossa vizinhança galáctica.
E se isso for bem sucedido, se houver vida em nossa parte da Via Láctea, então isso só pode significar que a vida não é rara no cosmos e que ele está repleto de formas de vida alienígena entre todas as estrelas e planetas. Chris Impey e Daniel Apay, dois professores de astronomia americanos que também veem um imenso potencial no telescópio James Webb na busca por vida, escrevem: a próxima geração de exploração de exoplanetas tem o potencial de elevar o nível das extraordinárias evidências necessárias para provar a existência de vida. Os primeiros dados do telescópio espacial James Webb nos dão um vislumbre dos avanços empolgantes que em breve estarão sobre nós. Portanto, agora somos realmente especialistas em extraterrestres e eu ficaria feliz se você me ajudasse a promover meu canal a um nível extraterrestre, porque sei pelas estatísticas do YouTube que mais da metade dos espectadores dos meus vídeos não se inscreveu. É totalmente gratuito, me ajuda imensamente e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. Portanto, todos apertam o botão de inscrição. Não deixe de conferir os outros vídeos, e se quiser apoiar o canal, fique à vontade para visitar a loja online. Lá você pode encontrar as camisetas dos vídeos e planetas fofos de pelúcia. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.